Pronto, obrigado, Cris. Obrigado, Ana. Pode continuar. Então, gente, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né? O tema de hoje é Fole, Tudo na Vida é Ritmo, uma experiência sobre a educação musical afrocentrada. Então, no diálogo de hoje, a gente vai falar sobre exatamente isso do tema, que tudo na vida é ritmo. O corpo, ele é ritmo, o corpo, ele emite som. Então, vamos partir desse diálogo sobre musicalidade, dança e práticas da matriz africana. E sempre trazendo, né, e relacionando com a educação. O Laberê, Laboratório de Educação das Relações Étnico-Raciais, da UFPE, através do projeto de extensão Música e Arte Afrocentrada, traz para o Centro de Educação a convidada Gabi Apolônio. Seja muito bem-vinda. Gabi, ela é musicista, educadora musical, produtora artística e cultural, capoeirista. Ela também é professora de música da rede de Jaboatão e mestranda em música e sociedade pela PPGM UFPE. Ela é brincante das culturas tradicionais e populares, membro suplente do Conselho Estadual de Política e Cultura e setorial de música de Pernambuco. A mediação do encontro de hoje ela vai ser feita por mim, Ana Clara, por Emerson e por Lucinalva, que somos todos membros do Laverê. Então, é muito bem-vinda a Gabi e vamos embora. Obrigada, gente. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos os presentes. Eu gostaria, inicialmente, de saudar a todos em nome da professora Cessa Reis, né? O meu primeiro contato com o Laberê foi justamente com a professora Cessa, na minha primeira experiência, assim, quando eu estava montando essa proposta de trabalho para a rede municipal de Jaboatão, e aí eu fiz a primeira experiência com o grupo de capoeira, né, que eu faço parte, que é o Centro de Capoeira São Salomão, daqui da Várzea, e eu me propus a trabalhar com os adolescentes e jovens do Centro de Capoeira São Salomão durante as férias escolares de 2019. Na época, o centro estava com um projeto de Caxinguelê Jovens, que era um projeto de acolhimento dos jovens da comunidade para o trabalho com a capoeira e o entendimento, né, a preservação e salvaguarda da capoeira enquanto patrimônio dentro do bairro. E, então, eu sou educadora musical há mais de 20 anos, né? Eu entrei na Federal em 98, fiz a licenciatura em música de 98 a 2003, mas desde 98 que eu venho sempre trabalhando com educação musical. Desde quando eu entrei na Federal, eu venho sempre fazendo essas experiências de trabalho com educação musical e lecionando música, né, em escolas, projetos, ONGs, em vários campos. E mais ou menos, quando eu comecei a me entender como uma pessoa, como uma mulher negra, né, que a gente vai entendendo, infelizmente, aceitar essa identidade no Brasil é um processo de construção extremamente doloroso. A gente que vive dentro de um processo de um mito de uma democracia racial e que tem vários, inclusive vários mitos, né, negativos em cima da identidade negra. Você não se aceita enquanto uma pessoa negra até o momento em que você entende que o que você vem passando e as negações que você vem sofrendo na sua vida, elas são, na realidade, atos de racismo sofridos, né? E aí assim que eu entrei na Federal, eu comecei a entender esse universo, a me posicionar como negra e buscar esse entendimento e esse conhecimento, né, para, a partir do momento em que eu trabalhava com a educação, e sempre trabalhei com a educação comunitária, escola pública, eu tinha a compreensão de que minha clientela era uma clientela que tinha a mesma realidade que eu, que era a realidade da não aceitação da negritude, da identidade negra, né, enquanto o seu processo de resistência e sobrevivência. E aí eu sempre vim tentando linkar, dentro das minhas experiências educacionais, os processos, né, e as vivências culturais do qual a escola estava inserida. Então, eu fui bolsista de iniciação à docência na Federal, e aí eu tentei, dentro do bairro do Pina, que eu sou criada, eu sou cria do Pina, sou cria do Bode, né, Bode Brasília Teimosa, minha formação cultural e política está neste local, e quando
eu aprovei o projeto PIBID, eu me propus a fazer um trabalho dentro da comunidade do Pina, trazendo os mestres e mestras da cultura tradicional e cultura popular para dentro da escola, né? Tentando fazer esse link do conhecimento pedagógico com o conhecimento pedagógico musical com o conhecimento cultural que existia no entorno da escola, inclusive aproveitando os próprios alunos como agentes culturais, né, para a transformação daquele meio escolar em que ele vivia. E foi a partir dessa experiência que eu comecei a me entender e entender minha responsabilidade enquanto educadora e enquanto professora de uma rede pública. Nesse ínterim, eu me formo na Federal em 2003, desenvolvo alguns projetos educacionais até 2010, mais ou menos, e aí me afasto um pouco da educação para me dedicar exclusivamente à produção cultural, e eu trabalho basicamente com a cultura negra e a música negra pernambucana. Então, trabalhei com reggae, trabalhei com maracatu, trabalhei com afoxé, dentro do território pernambucano. E nesse período de intervalo que eu trabalhei exclusivamente com produção cultural, eu faço especialização na área da produção cultural, e a minha pesquisa é em cima do samba e a relação do samba pernambucano, em especial do samba de Recife, com as políticas públicas para a cultura no Estado e os processos do racismo institucional em que é construído nesse momento, né, nessa relação e nessa, de certa forma, excludência do samba das políticas públicas para a cultura dentro do Estado de Pernambuco, e o não reconhecimento do samba como uma cultura também pernambucana. E mesmo na produção, eu comecei a sentir muita falta de dar aula, né? E como você trabalha com cultura, você hoje pode estar muito bem e amanhã você pode não ter nada, né? A gente está vendo agora, esses 2 últimos anos estamos exatamente passando por isso. E em 2015, de 2014 para 2015, eu me dedico para tentar concurso público. Eu disse, não, eu vou voltar para a educação e eu quero voltar para a educação pública. E aí eu estudo para concurso, passo no concurso de 2015 da cidade de Jaboatão, fui efetivada em 2016, né? A efetivação homologada saiu em 2019. E eu vou para a educação de Jaboatão, e Jaboatão ele tem uma realidade bastante específica, né? A cidade de Jaboatão. A cidade de Jaboatão é uma cidade que é majoritariamente negra em sua população. Eu acho que é uma das populações de maior concentração de negritude dentro do estado de Pernambuco, ou uma das, né? Eu acho que junto com o Cabo de Santo Agostinho, eles fazem um território extremamente negro, mas é um território que é extremamente, que é massivamente ocupado pelos evangélicos, né? Então, a educação e já de uns tempos para cá, de uns 20 anos mais ou menos para cá, a educação vem se transformando numa educação estritamente evangélica dentro do município, né? Então, existe um certo tato, inclusive, em tratar alguns conteúdos dentro da rede, e alguns outros são tratados a partir da intervenção, eram tratados, né, a partir da intervenção do Ministério Público, e isso vem graças a Deus, e graças aos esforços, na realidade, né, dos professores mais conscientes, isso vem sendo mudado, mas quando eu entro em Jaboatão, que eu entendo essa realidade, e eu percebo essa realidade, eu me vejo mais do que na responsabilidade de tentar trazer realmente uma educação étnico-racial para dentro do ambiente que eu ensino. E a educação étnico-racial não seria passar pelos processos das datas comemorativas, né? Mas fazer um conteúdo totalmente demarcado pelos conhecimentos afrocentrados, pelos conhecimentos indígenas, né, e pelos nossos conhecimentos tradicionais que nós temos aqui. Então, o currículo que eu montei, né, a proposta curricular que eu montei para as escolas que eu leciono são propostas que são muito voltadas para a educação étnico-racial dentro da educação musical. Sou professora de música da rede, né? E em 2019, alguns anos atrás, eu assisti esse tema FOLI, ou FOLI, ele tema de um vídeo
documentário de Ruebezi, acho que Leuenberg, o nome, né, o sobrenome dele. Ruebezi Leuenberg, e é um vídeo documentário que é curtinho, não tem nem 11 minutos direito, e ele traz o processo Malink, né, o entendimento Malink, que é um povo indígena, né, uma tribo uma tribo africana, um povo africano da região do Mali, do país do Mali, que ele é um povo, basicamente, a tradição desse povo é a tradição musical, né? Então, é um povo que tem a tradição de formar músicos para as sociedades africanas. E aí, esse vídeo documentário, que é de 2010, eu tive acesso a ele, acho que 2011, 2012, e eu me apaixonei por esse vídeo documentário, ele trata justamente dessa compreensão do ritmo, né, e do entendimento do que é ritmo para as sociedades africanas, e do entendimento do que é ritmo em sua compreensão literal e identitária. Porque o que eles falam, né, dentro dos conhecimentos, e o professor, inclusive o professor Muniz Sodré, ele faz muito dessa tratativa nos escritos dele, é que o ritmo, ele é a dinâmica da vida. Sem ritmo, nada pode acontecer dentro da sociedade. Então, se a gente for olhar realmente dentro das nossas dinâmicas e dentro da nossa existência, a gente precisa do ritmo para falar, né? As palavras, elas têm um ritmo natural para serem compreendidas. Se a gente não coloca um ritmo na nossa forma de falar, a gente não é compreendido, né? E os processos de você conseguir se sentar quando você é neném, né? Para você conseguir se sentar, você precisa imprimir um balanço corporal, um ritmo corporal para criar impulso e se sentar. Para você engatinhar, você também tem o balanço corporal, né? Que é imprimido um ritmo para você conseguir coordenar mão e pernas para poder conseguir equilíbrio corporal. A gente precisa de um ritmo para esse equilíbrio corporal, a gente precisa de um ritmo para conseguir andar, a gente precisa de um ritmo para conseguir falar, e a gente precisa de um ritmo para conseguir escrever, para conseguir comer, para conseguir cozinhar, né? E para conseguir se relacionar com as pessoas. O que as sociedades africanas entendem por ritmo como essência da vida diz respeito também aos desenvolvimentos de todas as potencialidades do ser humano, porque para as sociedades africanas não existe conhecimento maior ou menor, né? Eles não são medidos por grandiosidade, todos são importantes, a partir do momento em que todos eles abordam determinado aspecto da inteligência, né? E desenvolvem determinada inteligência que a gente tem, né? Porque o corpo o ser humano, ele nasce com várias inteligências latentes. A inteligência linguística, a inteligência lógica, a inteligência auditiva, a inteligência olfativa, a inteligência palatável, a inteligência tátil motora e a inteligência corporal, a inteligência sexual. E as sociedades africanas, de um modo geral, elas desenvolvem, elas têm essa compreensão, né? As sociedades tradicionais, elas têm essa compreensão desse desenvolvimento pleno e dessa valorização de todos os conhecimentos. E dentre esses conhecimentos, o conhecimento musical está dentre eles, você desenvolver, né? Você ter sua inteligência auditiva desenvolvida, sua inteligência corporal e motora desenvolvida. Então, o ritmo, ele é a base principal, né? Por isso que os ritmos africanos são extremamente complexos, né? Então, o ritmo, ele é a base principal da construção musical dos povos africanos. E quando a gente traz isso para os territórios diaspóricos, a gente percebe, por exemplo, dentro do candomblé, né, esse entendimento
e esse desenvolvimento cognitivo-motor muito aguçado dentro das pessoas que frequentam, por exemplo, o candomblé, que faz parte de um maracatu, que faz parte de um cavalo marinho, que faz parte de um afoxé, que faz parte de um maracatu de bate solto, por exemplo, de uma pretinha de Congo, de um coco, todas essas expressões, elas têm ligação direta com algumas expressividades musicais africanas, né? São expressões diaspóricas em território brasileiro. E essas expressões, elas têm o ritmo como base de sua construção e de sua criação. E foi a partir dessa compreensão e desse entendimento, e a partir de um diagnóstico que eu consegui perceber nas minhas turmas, em especial de 6º ano, porque são turmas que, por exemplo, chegam do 5º para o 6º ano, alguns deles sem ter desenvolvido as habilidades de leitura e as habilidades matemáticas, e isso influencia, sem ter desenvolvido as habilidades motoras dentro do processo da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, e isso, ele respalda, né, esse déficit do desenvolvimento cognitivo, motor, lógico, linguístico, ele reflete no desenvolvimento dessa criança, desse pré-adolescente, para as outras competências que são trabalhadas nos anos finais, porque você tem um salto, né, do 5º ano para o 6º ano, você tem um salto no processo de ensino e aprendizagem, você sai de um processo de escolarização, que é uma professora única, polivalente, né, uma relação de segunda a sexta-feira, com uma quantidade menor de objetos de conhecimento para serem explorados e desenvolvidos, e você vai para uma realidade que são 9 componentes curriculares, 9 professores diferentes, 9 aulas e momentos diferentes. Então, quando a criança ela não tem esse desenvolvimento cognitivo e psicomotor, né, bem desenvolvido, desculpa a repetição, mas assim, quando você não tem a cognição e o psicomotor bem desenvolvido, esse processo de desenvolvimento nesse final, ele perpassa, ele acaba sendo dificultado. E a gente ainda tinha uma outra questão, que era justamente o não reconhecimento de sua identidade negra, né? Muitos desses alunos que chegam no 6º ano, eles se colocam na cor do café com leite, do moreninho cor de jambo, né? Do pardo, do moreno chocolate, do marrom bombom, né? E aí vão crescendo também para os termos pejorativos que são impostos para eles, né, pelos colegas e pela comunidade que ele vive, que vai do preto carvão ao galinha preta de macumba, né, que é muito, infelizmente, é muito comum a gente ainda ver isso no meio da nossa educação, né, no nosso meio educacional, em especial em escola pública. Então, como eu tinha feito também uma especialização em educação étnico-racial em 2015, então eu me senti impelida em fortalecer esse trabalho, em especial com os 6º anos. Então, a partir desse vídeo documentário Fole, eu montei uma proposta pedagógica, né, que trabalhava o ritmo a partir de 4 aspectos diferentes: o aspecto corporal, o aspecto linguístico, né? O motor corporal linguístico e a coordenação motora fina, né? E ainda acrescentei um 5º elemento, que era o estímulo às criações individuais, às criações autônomas. Então, eu comecei a trabalhar a partir da percepção, uma percepção bastante sinestésica, né, do você sentir e reagir, porque é assim que acontece, principalmente com as comunidades tradicionais. A criança nasce dentro daquele meio, e aí ela, sinestesicamente, ela vai desenvolvendo o seu ritmo individual e vai se
conectando com as práticas culturais de sua comunidade, com as práticas musicais da sua comunidade. Então, eu iniciei o processo a partir de um trabalho bastante sinestésico do processo do sentir e reagir, e fui da percepção passei pela percepção da fala, passei pela percepção de você externalizar esse ritmo no corpo, né, a partir de gestos sonoros, e passei pela percepção, até chegar você conseguir manipular objetos, instrumentos e conseguir criar alguma coisa, né? Então, foi praticamente simbiótico, né? De forma bastante, como a gente fala na música, osmoticamente, essas construções foram sendo feitas, né, dentro desse processo educacional. Então, foi um trabalho que eu desenvolvi e que deu muito certo dentro da rede de ensino, né? Eu desenvolvi durante o ano de 2019, eu fiz essa experiência inicial com o grupo de Capoeira São Salomão, com os adolescentes e jovens do grupo de Capoeira São Salomão, e o Laberê teve uma participação bem significativa no quinto dia, né? Fez uma oficina bem bacana com os meninos no quinto dia, e a partir dessa experiência eu adaptei para o ambiente escolar e tentei trazer para o ambiente escolar essa vivência afrodiaspórica, né? Essa vivência do entendimento do ritmo como algo inerente à existência humana e como algo necessário para o estabelecimento de seu desenvolvimento individual e para o estabelecimento de suas relações com as outras pessoas. Porque é a partir dessa percepção do ritmo que eu entendo quem eu sou, eu entendo minha dinâmica, eu entendo o meu movimento social, eu entendo o meu deslocamento social e eu entendo a minha interação social com as outras pessoas. E quando eu entendo isso, quando eu consigo entender isso, eu consigo entender a dinâmica, o andamento, o ritmo individual de cada um, e eu consigo me relacionar de forma mais respeitosa, de forma mais tolerante com a outra pessoa, e eu consigo me perceber identitariamente. Eu sou assim, fulano, fulana, fulane é assim, eu me percebo desse jeito e eu percebo fulano desse jeito, né? Meu colega desse jeito. Então, a gente acabou que, junto com essa construção da musicalidade a partir do ritmo, a gente acabou também fazendo uma construção identitária. Porque para a gente poder trabalhar o ritmo, para eu poder trabalhar o ritmo nessas crianças, eu tive que lançar mão, eu tive que trazer para dentro construções rítmicas da cultura afro-pernambucana, da cultura africana, da cultura afro-brasileira, e fazer com que eles percebessem o que no seu entorno, quem no seu entorno pode ser identificado a partir, culturalmente, a partir dessas vivências que eles tiveram dentro de sala de aula. Então, acabou que a descoberta da identidade do bairro, né, saber onde fica a professora em tal local aqui em Prazeres, que minha escola é de Prazeres, né? Em tal local aqui em Prazeres rola uma roda de samba. Ah, professora, eu fui no viaduto de Prazeres, eu vi o desafio, né? A batalha hip hop que acontece uma vez por mês lá. Professora, depois que eu passei por essa oficina, a minha mente se abriu, eu consegui perceber, inclusive, o ritmo do rap, eu consegui pegar no microfone, me deram espaço para pegar no microfone e eu fazer um improviso lá na hora, né, de uma rima de rap, numa batalha, um adolescente de 13 anos, numa batalha de rap com adultos, né? Professora, tem um terreiro aqui de candomblé, eu sou da Casa da Bênção, mas quando tem festa, eu vou lá para frente para escutar o ritmo, ó, professora. Então, a gente conseguiu, a partir desse trabalho, dessa percepção e desse entendimento
de que o ritmo é importante para a nossa existência, eu consegui fazer com que eles se percebessem identitariamente dentro do território deles, né? E a partir de tiveram vários outros exemplos também, como facilidade no desenvolvimento da própria leitura, de alguns que chegaram, inclusive, sem saber ler e escrever, né, no 6º ano. Eles conseguiram desenvolver essa leitura e essa escrita e, por exemplo, esses mesmos meninos, eles não conseguiam jogar uma bola, eu dar um tempo, uma pulsação, um tempo rítmico, e eles jogarem a bola um para o outro, uma bolinha de frescobol um para o outro dentro do ritmo. No início do ano, eles não conseguiam fazer isso. E, ao final do ano, eles tendo ritmos elaborados e tentando, inclusive, tirar de ouvido ritmos que eram trabalhados e que eu colocava para eles escutarem, né, para a gente trabalhar dentro de sala de aula. Então, trazer essa experiência afrocentrada e uma experiência que trabalha muito a prática, e quando eu falo a prática, eu trago as imagens, né, vídeos, fotografias para dentro da sala de aula, fez com que essas crianças elas se entendessem como crianças negras, entendessem os processos que eles passam dentro da sua comunidade, dentro da sua família, e começar a se posicionar também identitariamente dentro das suas relações sociais. Já chegou a minha hora, estou vendo que já chegou a minha hora, e Emerson está querendo falar, eu agradeço bastante. São perguntas. Chegou, não? Não, são perguntas. Você inicia sua fala. Vou parar esse primeiro momento, e aí eu deixo com vocês e respondo. Tá bom. Você inicia a sua fala, né, falando um pouco de apropriação, né? Apropriação que hoje acontece dentro do cotidiano escolar, né? E aí a gente está vendo hoje essa apropriação de segmentos religiosos em toda a parte, né? Porque isso, na verdade, é um projeto. Dizendo isso, eu gostaria de ver, né, o olhar de Gabi Apolônio, né, que foi de um afoxé, que tem algumas músicas, composições de afoxé. Eu gostaria de saber de você como é que você vê, né, porque nos Estados Unidos o jazz é uma música negra e de resistência. Quando o jazz chega no Brasil, o que é que acontece? Quem escuta o jazz, você vai ao festival de jazz, que eu já fui a alguns, e alguns bares que tocam jazz, nós, a população negra, não estamos nesse espaço, né? Então, eu pergunto a Gabi, como é que você vê essa apropriação cultural e musical, né? Porque também, até os anos 50, éramos nós negros que estávamos à frente das telas musicais, né? Nas telas não, no cenário musical. Quando chega a televisão, nós somos afastados desse cenário, né, com um contexto perigosíssimo. Então, eu me preocupo com essa apropriação do currículo, né, que acontece hoje na escola, e aí você está vivendo isso. Eu queria também saber um pouco, né, dessa apropriação musical que acontece no país. Você, como uma produtora cultural, né, que eu conheço de outros rolês. Então, assim, eu gostaria de ouvir Gabi falar um pouco dessa dinâmica, né, como Gabi enxerga isso. Estava desligado o microfone. É um tema extremamente, eu não diria delicado, mas é um tema que a gente precisa entender para que serve, né, esse projeto, né, esses projetos que acontecem. A gente sabe que existe, ou pelo menos existiu explicitamente, um projeto de embranquecimento do povo brasileiro, que é um dos povos, uma população, né, pelo menos o Brasil é a população com maior índice de negritude pós os países africanos, né? Então, a população negra daqui brasileira é uma das maiores do planeta.
mas a gente sabe que, historicamente, não preciso repetir aqui, né, existiu um processo de embranquecimento, que partiu inicialmente das experiências de mestiçagem, experiências biológicas mesmo de mestiçagem, né, e aí os processos de estupro, eles vêm muito disso, e posteriormente ele começa a ser conduzido por leis, né? A partir do momento em que o processo de embranquecimento biologicamente ele não acontece, ele começa a ser imposto por, se não vai por bem, vai por mal, né? Se não vai por bem, vai por mal. E tem um termozinho novo que é utilizado, principalmente na área da arquitetura, né, que é a gentrificação, né? Um conceito novo, que é a gentrificação. A gentrificação é você limpar, higienizar um espaço socialmente falando. E aí, essa higienização, ela sai do processo mais brutal, apesar de a gente saber que não saiu desse processo tão brutal assim. O problema é que não aparece nas TVs, né? O próprio genocídio da juventude negra, para o processo de valorização do que fica mais bonito para o público. E aí a gente vê isso explicitamente acontecendo, e eu vou dar uma experiência assim, bem taxativa, com o samba, né? Que, por exemplo, foi o ritmo que eu trabalhei por um bom tempo. Então, você vê, por exemplo, a partir da década de 50, uma supervalorização, uma marginalização das práticas negras, né? Se é feito por negro, é marginalizado, mas uma supervalorização desses ritmos, uma supervalorização dessas expressões musicais quando ela é feita por gente branca, né? Porque é o que é mais agradável aos olhos de quem vê, né? A imagem do negro no palco causa repulsa. E então existe uma valorização dessas expressões quando elas são apropriadas e feitas por pessoas brancas, né, da sociedade, pela branquitude. E a gente vê isso muito facilmente, como eu falei, dentro do próprio samba. Por exemplo, o fundo de quintal, ele sempre aconteceu, né? Sempre acontecia na década de 70, mas ele começa a ter projeção quando Bete Carvalho, que é madrinha do fundo de quintal, ela bota a mão em cima do fundo de quintal e grava com o fundo de quintal, né? Isso acontece com outros grupos. E aí a gente vê, por exemplo, aqui em Pernambuco, eu não vou citar o nome do político, mas vocês com certeza já devem ter ouvido falar essa história, mas na década de 90 começou a haver um forte, acho que foi década de 90, começou a haver um forte intercâmbio, né, entre Pernambuco levar a cultura pernambucana para os festivais de verão que aconteciam na Europa. E então, foi justamente quando começaram a surgir os maracatus, que a gente chamava de parafolclórico, né? Hoje em dia, as pessoas chamam de releituras do Maracatu Nação. E esses maracatus começaram a ser convidados para irem para a Europa, né? E aí, quando questionado, eu assisti um seminário com esse... Hoje, se eu não me engano... Não, ele faleceu já. Ele participou de um seminário de políticas públicas no início de 2000, e aí ele foi questionado pelo pessoal do Maracatu por que em 90 e tanto estava para ir o Maracatu X, que é um maracatu da comunidade, e esse maracatu foi vetado, e foi o Maracatu Y, que é o maracatu dito parafolclórico. E aí a resposta deste político, que Deus o tenha no bom lugar, foi de que ele não queria levar gente feia e desdentada para ser cartão postal de Pernambuco na Europa, né? Então, esse foi o pensamento dos políticos por muitos anos. Se você for olhar a organização do próprio carnaval recifense, é uma organização do carnaval
de supervalorização de alguns grupos e desvalorização de outros grupos. As próprias escolas de samba, por exemplo, o auge das escolas de samba é no momento em que a diretoria ela era majoritariamente composta por pessoas brancas, que é a década de 60, 70, né? E que é quando as escolas de samba abrem as portas para que a classe média comece a frequentar e sair, comprar fantasias. Então, o boom das escolas de samba acontece justamente quando há essa invasão, né? Mas essa abertura para que acontece como um processo de resistência por parte de quem está na comunidade, né? Mas que é entendido pela gestão pública de outra forma, porque como é que você valoriza um grupo quando ele começa a ser frequentado pela classe média? E quando ele não era frequentado pela classe média, você não valoriza. Você diz, olha, essa escola de samba ela só pode ir até esse bairro e acabou. Você não pode ir para o centro do Recife desfilar, né? E a gente vê isso sendo reproduzido, né? Esse racismo estrutural, ele vem sendo reproduzido até o momento atual. Então, você tem artistas maravilhosos negros que não fazem sucesso, que fazem um show assim maravilhoso em cima do palco, colocam uma mega estrutura em cima do palco, com músicos da nata, né? Músicos da nata de músicos daqui de Pernambuco, mas o artista que é lembrado para fazer o show é o artista branco. E aí a gente vê muito o discurso do fulano é profissional, o artista branco classe média é profissional, e o artista negro, que faz, inclusive, às vezes faz o show bem melhor do que o artista branco, não é profissional, né? E aí a gente passa pelo processo, aí tem o processo também da apropriação religiosa, né? Porque você não consegue, para você conquistar determinados segmentos da sociedade, você precisa pegar aquela pessoa pelo que toca nela, entendeu? Então, você tem o processo do discurso do desespero, né? Pegar a pessoa pelo desespero. Se você vir para cá, você vai ser salvo, você vai ter prosperidade. A gente lê um pouco sobre a teologia, a gente entende um pouco esse processo, né? Que a conquista é pelo momento de desespero do indivíduo, mas para não haver estranhamento, né? Para não haver estranhamento, se utilizam dos elementos das culturas africanas e indígenas para poder segurar, né? A pessoa dentro daquela prática religiosa. E acabam esvaziando o sentido, porque, por exemplo, a gente tem um movimento de capoeira gospel, né, que tá sendo bastante propagado dentro do Brasil, e quando você faz a capoeira gospel, você tira a capoeira da sua origem, né? Porque a pessoa, inclusive, pode praticar capoeira e não ter nenhuma religião, pode praticar capoeira e ser evangélico, não existe problema nenhum de você participar de um maracatu sendo evangélico, de maracatu tradicional, sendo evangélico, se você participar de um grupo de capoeira sendo evangélico. O problema está quando você esvazia, porque você demoniza aquela prática, mas para você conquistar aquela pessoa, você esvazia de sentido para poder manter a conquista, né? Sempre no auge. Então, você vai sempre utilizar esses elementos da cultura de forma esvaziada para poder manter esse praticante, né? A fé dessa pessoa sempre ativa. E aí é onde está o grande problema nessa questão. Emerson? Eu acho que ele caiu. Tá desligado, Emerson. Emerson, você está sem o som.
Continua sem som, Emerson. Você tá com mute no microfone. Você tem que desconectar o microfone aí na tela. Se você não consegue, acho que você tem que sair e entrar de novo, viu? Para poder ativar o microfone. Pronto. Boa noite a todas, todos, né? Eu vou antecipar aqui, eu acho que sou eu inscrito, não sei se tem alguém na minha frente, se tiver, me perdoe, eu também não vi aqui no chat. Gabi, parabenizar a tua fala, dizer o quanto ela é potente, né? O quanto é interessante a gente ver uma mulher do bode que atua hoje lá em Prazeres. Eu sou um prazerense, viu? Eu nasci no Córrego da Rosa, Jaboatão dos Guararapes, mas ali perto, acho que você deve conhecer, né? Guararapes, que vai pegar ali já uma parte do Jordão. Mas, assim, sou prazerense desde os 5 anos de idade, talvez. E, assim, muito me alegra ver os seus relatos, né? Eu conheço tudo aquilo, o viaduto que era simbólico, que hoje é um viaduto físico, mas já foi simbólico, né? Então, é uma cidade, Jaboatão é uma cidade que eu, enfim, tenho um carinho muito grande, não só por ter nascido lá, mas porque vejo como uma cidade muito potente na construção do conhecimento, sobretudo nessa relação de matriz africana, né? Dizer do processo histórico ali, que é o Monte dos Guararapes, né? Que é um reduto de resistência por si só, que fala, né, sobre toda uma construção étnico-racial de longa data, já lá atrás, na Batalha dos Guararapes, que culminou na expulsão dos holandeses aqui em Pernambuco. Mas eu queria saber o seguinte, me interessou muito, eu pesquiso sobre samba e sua interface com a educação, e me interessou muito esse seu projeto Samba PE, né? E ele se torna muito robusto, né? A minha percepção, assim, da robustez que ele tem é quando você não só faz um mapeamento, né, como você apresenta. Eu tive curiosidade, fui buscar aqui no seu Lattes, viu? Aí eu vejo que não só você pretende fazer um mapeamento, mas faz uma coisa muito importante, pelo menos na minha percepção e na minha leitura, que é produzir um material didático, né? Não é só você fazer um mapeamento, é você produzir um material didático e pensar como esse material didático ele pode ajudar na formação das pessoas, né? Ela pode ajudar na formação de futuros professores, como você anuncia, né? Que abarca aí um cenário de uma formação em nível superior e aí também da educação básica. E eu queria saber, Gabi, como foi a produção desse material, como é que foi esse mapeamento, o que é que você encontra, né, de educação nessas escolas, porque você deve ter encontrado, deve ter percebido, porque você já propõe ali a construção do material didático, né, para ser socializado depois. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e falasse também como você trouxe e como você usa hoje na sua prática na educação básica o samba enquanto um elemento de educação, né, uma interface que faz, né, ou que cria pensamentos propositivos, né, seja ele identitário, seja ele de percepção corporal, como você anuncia e pelo que percebo faz tão bem, e como esse samba impacta na vida desses educandos, né? Como eles bebem dessa fonte e como eles se ressignificam, aí já é uma percepção minha também, como eles possivelmente se ressignificam a partir dessas intervenções que você propõe. O samba, ele entrou na minha vida desde pequena, né? Eu sou de uma família negra classe média, a família do meu pai, né? Se juntou com minha mãe, que é de classe baixa, e aí a gente nasceu, mas o samba ele sempre esteve presente na vida da gente, porque eu tenho, por parte de mãe, eu tenho um tio, avô, que é chorão, as festas eram regadas a choro e samba na casa da minha avó, e na casa do meu pai era samba, escola de samba, né? Toda festa era o que rolava, era samba, era música de negro, né? Samba, Michael Jackson,
era Alcione, era, enfim, Fundo de Quintal, era Martinho da Vila, e era samba enredo mesmo, assim, vinil de samba enredo, toda a festa que tinha, né, só mudava para forró no meio do ano, né, que aí era Luiz Gonzaga, Trio Nordestino, enfim. Então, eu vivi dentro do samba, né, e um dos meus sonhos era ser porta-bandeira de uma escola de samba quando eu era criança. Mas em 2006, quando eu comecei a trabalhar mesmo, efetivamente, com produção, eu comecei a trabalhar com produção pelo caminho do samba, né? Eu comecei produzindo Jorge Riba e a mesa de samba autoral, e comecei a me incomodar com essa questão, porque, assim, eu sou do Pina, então tinha Vai-Vai, Bateria 50 e tinha Furacoro. Então, eu vivi esse universo da escola de samba no Pina. Aí tinha o Pagode do Negão, tinha o Havaí, né? Então, o samba sempre foi muito latente lá no Pina. E me incomodava muito esse discurso de que o samba veio do Rio de Janeiro e veio para cá. E seu Deca, né? Falecido seu Deca da Vai-Vai, ele dizia, primeiro registro escrito de samba é no Jornal Carapuceiro de 1837. É a primeira vez que aparece a palavra samba em qualquer documento escrito no Brasil é no Recife. Eu disse, mas como é que o samba do Rio de Janeiro, se a primeira vez que aparece a palavra, aparece em Recife, né? E aí eu comecei esse mapeamento, na realidade, em 2006, escutando, ouvindo, vendo, tendo contato com alguns mestres, né? E quando é em 2012 que eu faço a defesa do TCC, eu decido transformar essa defesa num mapeamento, e aí eu consigo a aprovação desse mapeamento no Funcultura em 2016, né? E aí eu desenvolvo o trabalho de 2016 a 2020, até 2019, 2020, que é quando eu monto o vídeo documentário e termino a configuração da cartilha, né, e das propostas pedagógicas, junto com a equipe que trabalhou comigo. Então, enquanto eu estava fazendo esse mapeamento, todas as pessoas com quem eu entrei em contato, elas se sentiam, um dos discursos era: a gente precisa ser mais valorizado, as políticas públicas, a gestão pública não olha para a gente do jeito que a gente deveria. E aí isso foi palavra do mestre Nilson, né, Nino da Rebelde, que a Rebelde é das Malvinas, né, em Jaboatão Centro. E ele é professor de história, ele dizendo, se a escola ensinasse cultura pernambucana e se o samba tivesse dentro desses ensinamentos, a gente não estava passando o perrengue que a gente está passando. E aí, um segundo, conversei com o pessoal da galeria, o pessoal da galeria falou a mesma coisa, conversei com o pessoal da Gigante com essa mesma preocupação com as crianças, né? A Gigante, inclusive, tem um projeto dentro, né? E aí eu vou conversando com as escolas de samba e eu vejo as escolas de samba nessa ânsia de querer ser valorizado e reconhecido também como cultura pernambucana. E aí o meu entendimento é que a gente só consegue mudar pela educação. Eu tenho isso muito fechado em mim, sabe? A gente só consegue mudar pela educação. E aí eu peguei, esse material seria uma cartilha normal de mapeamento, e aí eu disse, não, eu vou adaptar a escrita e vou fazer propostas de atividades pedagógicas para serem trabalhadas em sala de aula, porque eu acredito que, assim, as pessoas vão entender um pouco da história do samba de Pernambuco, vão utilizar isso dentro da sala de aula, e os meninos vão começar a sentir o samba como pertencente à cultura deles também. E aí eles vão crescer com outro entendimento, que o entendimento de pertencimento e identidade é muito importante para a gente mudar socialmente e culturalmente uma realidade. Então, foi a partir desse insight que eu tive nas conversas com o pessoal do samba que eu me propus, junto com o professor Augusto Neves, que faleceu, né? Era professor substituto de História daí da Federal, e a gente se propôs vamos montar a cartilha, né? E a gente começou a montar a cartilha. Gabi, uma pergunta lá do chat. Você sente que as escolas ainda não estão prontas para receber os ritmos como o afoxé, por ser de origem e representar a comunidade negra? A gente ainda passa por uma educação muito colonizada, né? Por mais que a gente tenha as leis,
que favorecem, né, o ensino da cultura, história e cultura africana e afro-brasileira para a constituição da sociedade brasileira, a cultura e história indígena, dos povos indígenas, e as outras leis que asseguram o ensino de todos os componentes artísticos dentro da escola, a gente ainda tem uma estrutura muito colonizada, né? A nossa educação ainda é repositária, né? Depositária, ainda é muito bancária, assim, muito professor passa informação, aluno decora informação, né? Normalmente não aprende, ele decora, porque se você for olhar de um ano para o outro, você pergunta assunto do ano passado, eles esqueceram, né? E para obter resultados, a gente vem numa tentativa de mudança, mas ainda está muito incipiente, né? Nós temos professores maravilhosos na rede pública, muito bons na rede pública, com ótimas formações na rede pública e com ótimas propostas na rede pública, mas a estrutura da rede pública ainda é reprodutora das opressões sociais, a começar pela própria organização da sala de aula, a começar pela própria estrutura, a estrutura física mesmo da escola, e aí você passa pelo processo da formação dos professores. A gente está começando a ter uma renovação desse quadro de docentes agora, né? Desses docentes que estão entrando, esses professores novos que estão entrando nas redes, eles estão trazendo um novo gás, né? Novos entendimentos, novos conhecimentos, porque eles já começaram. Esse último concurso, por exemplo, já tem professores que tiveram a cadeira de educação étnico-racial dentro da federal, né? Dentro do seu curso, né? E eles já começam a trazer esse processo, mas a estrutura, esse processo de mudança, mas a estrutura da educação ainda é uma estrutura muito tradicionalista. Então, ela se choca muito com qualquer prática pedagógica que venha trazer uma construção crítica, né, e diferenciada para a construção e a formação da criança e do adolescente. Pergentino levantou a mão. Legal. Temos outra pergunta. Não, desculpa, eu esqueci de baixar. Ok. Gabi, qual a sua maior fonte de inspiração na hora que produz algo cultural? Existe algum processo que você segue? O processo que eu sigo para colocar em prática é o processo que eu aprendi na minha formação, né? Mas as inspirações partem muito do meu olhar de educadora. Normalmente eu olho um objeto, né, um produto cultural, e o que me vem, assim, o que me grita é muito minha comunidade, são os meus pequenos, sabe? São os alunos, são os estudantes, né? E a comunidade negra. Eu penso muito assim, isso essa expressão cultural, essa expressão artística, ela precisa ser conhecida, né? E os meus processos de criação são muito introspectivos, no sentido do seguinte: eu tenho o transtorno da ansiedade generalizada, que provavelmente é uma comorbidade associada ao transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, né? Eu comecei um processo de diagnóstico na minha adolescência, não fechei, mas pelas características, eu preciso inclusive voltar para fechar, mas pelas características tudo indica que eu tenha, né, esse transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, eu divago muito em cima dos meus pensamentos, né? E como uma pessoa ansiosa, os pensamentos, eles não param. Então, eu transformo esses pensamentos que poderiam me atrapalhar em algo produtivo. Por exemplo, às vezes uma situação que me incomoda, que eu vejo que me incomoda, e que eu falei alguma coisa no momento, mas não falei o que queria falar naquele momento, posteriormente, com certeza, vem em forma de música a resposta, né? Porque eu acabo externalizando
essa minha ansiedade de querer resolver as coisas num processo criativo. E as coisas maiores, né, como, por exemplo, esse mapeamento, foi a partir realmente da vivência e do contato, né? O meu trabalho com samba foi realmente a partir da vivência e do contato, de eu enxergar, como produtora cultural, enxergar onde é que estava o nó que precisava ser desatado. E aí eu me propor a desatar esse nó. Né? Já que ninguém se propunha, eu disse, eu vou encarar, porque eu propus para várias pessoas e as pessoas não aceitaram, acharam muito grande. Eu disse, então eu vou encarar esse desafio, e encarei e está aí. Se Deus permitir e a CEP reabrir para impressão, eu lanço em setembro ou outubro desse ano. Legal. Tem mais uma perguntinha. Existe algum momento que você possa descrever como o mais marcante da sua carreira? Rapaz, o mais marcante da minha carreira, eu tenho tantos momentos, porque são vários, assim. Todo filho que é colocado para fora é sempre uma felicidade, né? Mas tem 2 em específico que foram bem importantes para mim, né? Na realidade, 3. O primeiro foi o primeiro CD que eu produzi, que foi o CD de Jorge Riba, e aí foi um CD, modéstia à parte, belíssimo, né? O primeiro CD de samba produzido 100% em Pernambuco, com artistas pernambucanos, com arranjadores pernambucanos, e o que é mais importante, valorizando todo o corpo que gravou o CD de Jorge, foi um corpo negro. Com uma ou outra exceção, todos os músicos, todos os profissionais foram negros. A gente fez muita importância de valorizar nesse sentido. O segundo foi logo depois, 2, 3 anos depois, quando eu consegui montar, que era um sonho meu, montar um espetáculo sobre o Orixá Oxum. Eu desenvolvi um trabalho junto com a Foché Oxum Pandá, e a gente montou o espetáculo Iá Omnibu, que foi um espetáculo de concepção praticamente coletiva, né, com os adolescentes e jovens que participaram do projeto, e que, assim, o ápice foi ver que em todas as apresentações que a gente fez, lotou a comunidade, assim, a comunidade fez questão de ir assistir. E o último é a minha realização mesmo como educadora, assim, sabe? A cada convite que eu recebo em educação por ser educadora, para mim é um ápice, sabe? E conseguir encontrar alunos de 5 anos atrás e chega agora, professora, eu estou na faculdade por sua causa, estou na universidade por sua causa, para mim é uma conquista muito grande, sabe? Me confirma que esse é o lugar onde eu tenho que estar, né? Que eu preciso estar e que eu tenho que estar, que eu fiz a escolha certa. Na realidade, a resposta é essa, que eu fiz a escolha certa. Legal. Gabi, a gente agradece de coração, e o Laberê também, por você ter aceitado o nosso convite. E a gente está todo mundo, né, muito feliz, muito lisonjeado pela sua fala, porque foi muito gratificante o encontro de hoje, viu? Então, muito obrigada. Eu agradeço imensamente ao Laberê, agradeço imensamente a confiança. Eu sei que eu tenho uma parceria eterna com vocês, né? Do mesmo jeito que eu vou aperrear vocês quando eu precisar, podem me aperrear também, podem me chamar quando precisarem. Eu acredito que a construção, ela só pode... E a pandemia trouxe isso para a gente. A gente só sobrevive se estiver no coletivo, né? A gente aprende isso com os nossos, na infância, né? A cultura negra e a tradição negra traz muito isso, né? Minha família é minha comunidade mesmo, porque entra o filho da vizinha, o menino da outra rua na minha casa. Quando eu vejo, a casa está lotada de gente, né? Da comunidade toda dentro da casa. E quem mora no Bode sabe disso.
A gente olha, nunca viu a criança na vida, mas está lá, dentro da casa da gente, faz parte da nossa família. Né? E essa pandemia trouxe essa certeza, né? Que as pessoas falam muito a questão da meritocracia. A gente tem que ocupar o lugar por esforço nosso, né? Esforço autônomo individual nosso. E quando a gente está dentro de uma comunidade negra, a gente sabe que o esforço ele não é individual. Para um vencer, tem que todo mundo estar junto, né? E todo mundo precisa estar junto, e essa pandemia trouxe realmente para a gente esse ensinamento para a comunidade, para a sociedade brasileira de um modo geral. A gente só vai conseguir sobreviver se a gente estiver no coletivo. Se a gente não estiver no coletivo, a gente não sobrevive. Muito obrigada por esse momento, foi muito especial para mim também. Obrigada, gente. Por nada, foi um prazer. Tchau, Gabi. Estou muito feliz. Você arrasa. Muito obrigada. Tchau, gente. Parabéns, pessoal. Parabéns, Gabi. Parabéns, Laberê. Parabéns, foi massa. Parabéns.